Pois é, bom dia a todos. Nesse sábado, não, nessa quarta-feira, antecipando a live normal do sábado, num especial de Natal, nós temos convidados aqui a professora Jussara Midles e o médico Ney Teixeira, para falarmos justamente de solidariedade, de amor, de gratidão, de Jesus, enfim, desse ambiente natalino que se configura mais uma vez de uma maneira triste, porque nós estamos passando por um ano atípico, nunca tivemos uma dificuldade como essa, onde o Brasil todo se revolve em sofrimento, em expectativas ruins, de uma pandemia que foi extremamente exagerada pela mídia, mas que também tem o seu grau de virulência, de letalidade. Mas a gente não pode perder a expectativa da esperança de dias melhores, de um ano melhor, né? Porque nós temos que ser otimistas, porque temos o dom da vida e temos a consciência e a convicção de que tudo isso está no plano de Deus. Bom dia, doutor Ney Teixeira. Bom dia, seu Wilson. Bom dia, Sara, minha amiga, esse casal amadíssimo. Bom dia aos ouvintes, né, da página. E para mim é um prazer estar aqui, para a gente poder discutir um assunto tão importante, tão caro, né? Pois bem. Então, é um dia muito feliz. Quero cumprimentar a professora Jussara Midles, que também atendeu o nosso convite. Ela vai justificar a ausência de alguns convidados que teve intercorrências, mas que não impede que nós nos esforcemos para manter o brilhantismo dessa live. Bom dia, Jussara Midles. Bom dia a todos. Nós estamos aqui num tempo de renovação. Natal realmente é um tempo que a gente repensa, retoma, as energias são sutis, são delicadas, é um tempo assim que a gente precisa mesmo estar mais antenado com o amor, a solidariedade, a gentileza, a delicadeza. Nós, viajantes no tempo, aprendizes. E estamos hoje, deveríamos ter conosco a professora mestra Teresa Moitinho. De última hora, houve uma intercorrência, ela não pôde estar aqui conosco. E essas coisas acontecem, a vida é feita mesmo de surpresas e nos apanha assim, de um momento para outro, a gente planeja e muitas vezes o planejado não se cumpre. Mas estamos aqui. Em outro momento, Teresa virá falar, é uma pessoa que estuda muito a obra de Divaldo Franco, a obra psicografada por Divaldo Franco, estuda muito Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, e ela tem muito a nos dizer. Infelizmente não pôde estar conosco, nós desejamos a ela muita luz, muita paz, muita saúde, em outro momento ela virá. Pois bem, a última vez que o doutor Ney Teixeira esteve conosco foi para falar de assuntos da sua especialidade, de assuntos do seu dia a dia profissional. Nós o convidamos hoje, doutor Ney, pelo seu valor de humanista, pelo seu convívio com o divino, nas suas elucubrações diárias com a divindade, a sua linguagem com Deus, o seu amor ao próximo. Isso tudo é que nos trouxe a ideia de convidá-lo para que nós possamos juntos falar um pouco sobre a solidariedade, sobre a caridade, sobre a paz e sobre Jesus. Por isso, daí eu queria justificar o convite. Não é o médico apenas que está aqui hoje, apesar de que a gente não pode se desvencilhar do que a gente é, mas eu precisava explorar um pouco aquilo que a maioria das pessoas só conhece os efeitos, só conhece as ações, não conhece a essência e a construção desse sentimento tão bonito que você nutre no dia a dia, na conversa com seus passarinhos,
no cuidado com suas plantas, né? Enfim, na sua forma de conversar com Deus. E por isso, o tema dessa live de hoje é exatamente esse ambiente de espiritualidade, esse ambiente de sensibilidade com os recados da natureza, que, em última análise, são os recados de Deus. Não é, Jussara? Me permita saudar Ney. Eu estava justificando a ausência de Teresa e não vibrei com a sua presença. Desculpe, Ney. Olha, Ney, eu vi crescer. Eu não vi nascer, mas vi crescer. Estive no âmago de sua família. Sei do menino interiorano que ele é, sabe? O caráter forjado assim ao longo da vida. Eu fico muito feliz de vê-lo brilhando, de ver essa pessoa assim que reflete os ensinamentos recebidos na sua família. A sua mãe, simples, humilde, aquela figura linda que é só amor, só gentileza, só solidariedade. Um abraço para a Zorinha. E hoje vejo, depois de mais de 30 anos que não nos vemos, estive na sua live anterior e fiquei muito encantada com a linguagem que você passava e a questão do humanismo. Eu sou professora de psicologia da educação e há uns 4 semestres trabalho com a área de saúde, psicologia aplicada à saúde no curso de enfermagem. E eu digo assim, a gente não precisa ensinar humanismo ao ser humano. É como se fôssemos ensinar o cachorro a latir. Mas, na realidade, a gente precisa forjar no dia a dia da nossa vida exatamente esse humanismo que temos na nossa consciência, porque Deus lá está, no treinamento do dia a dia, esse humanismo que você tem, assim, de um modo largo, simples. Vamos lá, Ney. Prazer estar com você nesse bate-papo. Eu quero cumprimentar, Ney, antes aqui, a nossa querida doutora Sheila Nascimento, que também foi uma das convidadas e que, antes do processo se concluir, ela me pediu para declinar da presença dela em função de uma atividade prioritária na sua função profissional. Ela é, na verdade, ouvidora pública em Salvador e está com a irmã doentada, e ela precisou dar uma atenção maior, mas isso não isenta de a gente desejar a ela, né, um Feliz Natal. Ela é uma pessoa linda, brilhante, e seria muito enriquecedora a presença dela, mas eu estou aqui cumprimentando para dizer a ela que ela vai estar aqui conosco em vibração, em pensamento. Queria também cumprimentar Arthur Pires, nosso querido Teca, que é uma figura também muito afinizada com esse tema de hoje, que é uma pessoa que sublima as coisas terrenas. Ele vive planando como se não estivesse nem pisando no chão e pensando no mundo de solidariedade e de paz para todos. Eu quero cumprimentar a Eneida Queiroz, que está em Piauí, atenta, é uma fã dos pronunciamentos de Jussara, e ela está aqui, eu estou cumprimentando. Doutor Adilson Pinheiro Mendes, que está em Salvador, também nos acompanhando, é uma figura que vai estar aqui conosco numa live, possivelmente, logo que a gente passe esse período. Eu estou cumprimentando aqui a jornalista e psicóloga, minha colega da Associação Baiana de Imprensa, Amália Casal, que ontem fez um coral lindíssimo, com 55 pessoas num quadro, numa harmonia perfeita, coisa de Deus mesmo, coisa divina. E eu quero cumprimentar a Amália, que eu fui ontem, eu não pude aplaudir, porque no esquema, como é que chama? Online? Não, ele chama remoto. A gente não pode bater palma remotamente. Mas meu coração lhe aplaudiu ontem, Amália, pela sua performance, principalmente em Carinhoso e em Virou, que foi uma coisa muito bonita. Mila e Sarinha, que estão aqui conosco, Mila, Sarinha e Jorge Rabelo, que está conosco, Jorge Rabelo, Luiz Pargas, que está em Madrid, nos assistindo na Espanha, Jucá e Nitinha,
E o Wilde Maron, que está ali na fazenda também nos ouvindo, lá se não me engano, é Nova Canaã, não, Ibicuí. Pois bem, nós temos aqui algumas pessoas que já estão conosco online, como Francisco Salles, esse artista plástico maravilhoso, Jorge Rabelo, Mila Midlis, já está conosco também. E todos aqueles que vão se aproximando da gente, por favor, dê um like aí para dizer que esse negócio está tendo audiência, porque a última com o Ney foram 1.245 pessoas alcançadas no período da live. Depois a gente não sabe quando grava, depois da gravação a gente não sabe quantas pessoas, mas ao vivo que participaram, que visualizaram, deu 591. Eu tinha expectativa de muito mais, porque o Ney, quando coloca uma live ou uma mensagem na internet, 800 pessoas, 4.000 pessoas, é um absurdo. Mas, infelizmente, nós tivemos um problema técnico no dia da nossa live, que nós colocamos uma imagem com uma música, e o Facebook, parece que, provavelmente de direito autoral, bloqueou. Isso ficou, as pessoas foram a entender de que não era aquele o endereço, porque não acontecia nada, porque o Facebook tem um sistema automático que, quando a gente coloca uma música que não é da nossa autoria ou que não está autorizada, eles bloqueiam, e eu acho isso muito interessante, porque eu também tenho obras minhas que eu não gostaria de que as pessoas utilizassem se me pagar direito autoral. Mas eu queria também cumprimentar meu querido amigo de tantos anos, Nestor Linhares, o Toca Sucuyuba de Piauí, gente muito boa, que hoje está morando em Conceição do Jacuípe, lá em Birimbau. É uma das figuras mais bonitas que eu conheço, porque num caráter excepcional, um amigo leal, de 50 e tantos anos de relação de amizade, sem um arranhão sequer, né, Nestor? Apesar de tantas farras que fizemos juntos, mas é isso mesmo. Parabéns pela sua performance aí como recém-transplantado. Você tem sido um exemplo para todo mundo. Ele transplantou o fígado, mas também já tinha um tempo que não bebia muito, nem nada, não sei. Isso é um problema certo hereditário, né, Ney? Você que é médico, mas eu quero cumprimentar Nestor e agora passar a palavra um pouco para a Jussara, para que ela acomode um pouco esse processo, porque como ela faz vivências, né, ela vai fazer uma vivência com a gente, quem sabe, né, Ney? Vamos ver se a gente tem esse privilégio. Não, eu gostaria de ouvir Ney, nesse tempo de renovação, nesse tempo de Natal. E aí, daqui, eu digo a você, o esposo de Denise, está ali encaminhando, Jorge, dizendo assim, olha, esse doutor Ney é meu cunhado, é sangue bom, é sangue muito bom, o marido de Deni. Deni realmente se considera sua irmã, isso é interessante. Pois é, Ney, eu gostaria de dar a palavra a você agora. Vamos lá. Está parecido com seu pai, viu? Daqui eu estou vendo na câmera, muito parecido com o Railton. Saudades daquele tempo de vivência, né? Muito orgulho. Vai lá, Ney. A palavra é sua. Para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Eu quero perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo bem. Está tendo uma interrupção, e quando a gente estiver falando, você fecha o seu microfone para não dar microfonia. Hein? Está interrompendo um pouco, Ney. Mas isso faz parte da live, a gente vai administrando isso como puder. E quando a gente fala, Ney, em Natal... Enrolando o som. Isso. Quando a gente fala em Natal... A gente fala no nascimento do espírito mais evoluído que já esteve no planeta Terra, que é Jesus, que deixou para a gente, assim, tantas mensagens, tanta coisa interessante. Às vezes eu estou num processo de interação nas aulas com meus alunos e cito uma mensagem de Jesus, uma palavra dele, e eles me olham assim, estranho, porque o ambiente acadêmico é eminentemente materialista, é interessante, agnóstico e materialista às vezes. E aí, quando a gente fala em espiritualidade, eles olham diferente, como se dissesse, aqui cabe também esta linguagem? E como cabe, né? E como cabe. Então, nessa época de Natal, que a gente celebre a família, celebre os filhos, como foi lido aqui,
pelo meu companheiro, nossos filhos, que a gente celebre, mas celebre principalmente o aniversário daquele que nos inspira a viver a cada dia. Na sua mensagem. E aí eu queria ouvir Ney falar um pouco sobre isso, que eu sei que ele tem Jesus muito internalizado, essa mensagem crística muito internalizada em si. E desprovido de uma religião, mas qualquer tipo de religião que se imponha à sua vida. Você é, na verdade, holístico, né? Deixa ele falar, vamos ouvi-lo, vamos ver se está bem. É verdade. Eu não sei se melhorou o áudio. O áudio está melhor. A sua conexão parece que não está boa, Ney, que está congelando a sua imagem e interrompendo a sua fala. Eu não sei se é problema de sinal, né? Está interrompendo. Pode ser. Pode ser uma questão... O som do senhor também interrompe. Olha aí. Eu acho que é relacionado à internet, entendeu? Sim. Como a gente sabe que ela é assim, vamos administrando ela. Acho que está relacionado com a rede mesmo. E aí, Ney, a gente está vivendo esse momento assim, que a gente chama de renovação em meio a dores. É um momento assim onde todo mundo está assustado de algum modo, com medo, onde mexe com o nosso equilíbrio interno, a questão da pandemia. Vê pessoas à nossa volta sendo contaminados com o vírus, as famílias sofrendo, a ausência dos seus entes queridos, porque na hora que entra num ambiente hospitalar com o Covid, as pessoas se isolam mais ainda, porque ali só os médicos, só os enfermeiros têm acesso. E nessa hora, como é importante, Ney, a humanidade do médico, a humanidade daqueles profissionais de saúde. E aí a gente vive esse momento e precisamos, no momento de dor, rever nossos valores, ampliar os sentimentos de amor, de compaixão, de solidariedade, tentar trazer paz àquele que não está compreendendo o porquê da dor, porque diz que o que mais dói é a gente não compreender o sentido da dor. Por que eu estou sofrendo? Para que eu estou sofrendo? Então, o Natal está trazendo a gente essas reflexões sensíveis, delicadas, como eu falei no início, e a gente precisa pensar pedir ao efeito a voz, ou melhor, pedir à causa as vozes do efeito. Por que as coisas estão ocorrendo agora desse modo? Será que a humanidade estava se pautando em valores essenciais da vida, da compaixão, da solidariedade, do amparo ao outro, da empatia? Será que a gente não estava se desguiando demais e a dor chegou para dizer, peraí, calma, repensem, reflitam, revejam os seus passos? Vamos olhar a dor nesse momento, porque essa reflexão, com essa conexão de efeito, de causa e efeito, nos traz, de algum modo, uma paz. Não há efeito sem uma causa anterior. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Aí, Divaldo Franco, numa fala dele, muito, muito pertinente, ele diz assim, ninguém paga sem dever a lei divina. E significa que Deus é ruim, é mau, que nos coloca para pagar? Não, a gente semeia e colhe. É como Jesus fala muito bem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém semeia uva para colher maçã, absolutamente. Então, nós estamos num momento de colheita e significa que nós não fomos assim muito equilibrados no passado,
Porque se estamos colhendo dor neste momento, certamente não plantamos harmonia. Vamos ouvir, Ney, ver se está melhor a sua conexão. Você tem muito a falar sobre isso, eu tenho certeza. Principalmente sobre os passarinhos. Alô? Vocês estão me ouvindo Sim, agora Estamos, sim. sim, tá bem. E Jorge Rabelo e Rony Braga estão aí nos monitorando para dizer se está ruim ou se está bom. Bom dia, Rony. Ótimo. Então, agora eu vou usar da palavra para colocar o que eu penso a respeito, não só do tema, mas em relação a esse contexto que foi colocado pelo senhor e por Sara. Porque isso não fosse tão complexo, a humanidade não estaria passando pelo que está passando. Né? Como você falou, essa causa-efeito, efeito-causa, que nada é em vão. Na verdade, existe... A minha vida, eu venho ao longo da minha vida, eu sou muito curioso, e eu venho, acho que desde pequeno, tentando entender um pouco mais, abrir a minha cabeça para novas perspectivas de avaliação. Talvez eu tenha aprendido isso com meu pai, não sei. Talvez minha família inteira, minha mãe, as pessoas que passaram por minha vida. E eu venho de colégio público, estudei minha vida inteira em colégio público. Depois fui para Salvador, fiz medicina. Depois eu fiz psicanálise, eu fiz uma pós em psicanálise. E graças a Rosângela, né, porque Rosângela foi fazer o curso de psicanálise, me levou para Salvador, eu terminei fazendo psicanálise, amei estudar psicanálise, e já há alguns anos eu venho me dedicando à filosofia, ao estudo da filosofia. E hoje me identifico muito com a filosofia estoica, me identifico bastante com o estoicismo, e venho amadurecendo, tentando, na medida do possível, da carne, na medida do possível humano, na medida do possível de entender essa coisa incompreensível e tão complexa que é a vida. Quando eu falo de Deus, na verdade, nas minhas lives, eu falo sempre que Deus não é para ser entendido. Deus é para ser sentido, porque realmente existe uma fala de Cristo em relação a isso, quando ele diz que alguém questiona ele, e ele questiona sobre a questão de como encontrar Deus, como ele é o Filho de Deus e tal, e aí ele fala assim, que naquele momento ele estava falando como quem fala com uma criança. E para falar com criança, você tem que falar com uma linguagem de criança, porque se você falar com a linguagem de adulto, a criança não entende. E eu entendi perfeitamente o que ele estava querendo dizer. É porque nós somos parte de um organismo. Isso é o meu entendimento. Que nós somos parte de um organismo que não é possível de mencionar o tamanho desse organismo. Não é? Porque hoje você vê, eu estudo física quântica, eu navego pela parte científica e a parte filosófica e a parte, digamos, espiritual da coisa, ou espiritualista, talvez. Então, quando você você começa a juntar essas peças da espiritualidade com a ciência e com esse conhecimento filosófico, você vai, tirando algumas conclusões que não obrigatoriamente são verdades, porque as verdades não existem, né? Cada um tem uma verdade, digamos assim. Nós estamos em pleno processo de aprendizado, logo não pode se estabelecer nada como verdade, porque a verdade é ditatorial, a verdade, ela se encerra em si mesmo, e a vida não deve se encerrar em nada. A vida é uma eterna busca, é uma busca
pela perfeição, digamos assim. É uma busca pelo encontro com o transcendental. E é uma busca extremamente complexa. Não dá para simplificar. O que simplifica essa busca e esse encontro é um caminho. Existe um caminho que simplifica. É o caminho do amor. Porque a única coisa que eu acho, e a Bíblia também fala, que te liga diretamente com o transcendental, sem precisar nenhuma intervenção, nenhuma colocação, é o sentimento de amor. O amor faz essa conexão. Quando a gente tenta fazer a conexão através de qualquer outra coisa, você termina, às vezes, se confundindo e se perdendo no caminho. E aí eu faço até uma crítica, de certa forma, se é que pode ser usada essa palavra, às religiões, porque a religião, a palavra quer dizer, religião quer dizer religar. E nunca houve um desligar das pessoas com Deus. Então você não pode religar uma coisa que nunca foi desligada. Então, ou então nunca foi ligada. Algumas pessoas terminam nunca foi se ligada. apropriando. Não, nunca foi desligada, na verdade. Ou ligada, ou nunca foi ligada. Eu compreendo, Ney, quando você fala em religação... Que o senhor colocou. Eu compreendo, Ney, quando você fala em religação, é que tem uma pergunta no livro dos Espíritos, por exemplo, da doutrina espírita, onde está Deus? Onde está Deus? Na consciência de cada um. Se ele está na nossa consciência, ele está dentro de você. Ele está no seu pensamento, está lá na sua consciência. Então, não está fora de você, não é uma figura fora de você. Ele sou eu. Está ligado, absolutamente ligado a nós. Ô, Ney, e é por isso, viu, Ney? E é por isso que eu abordo nesse momento uma questão um pouco mais polêmica, é o seguinte, nesse raciocínio seu, na corrente desse pensamento seu e de Jussara, que acabou abordando, é que a gente diz o seguinte, é por isso que Jesus não pode ser Deus. Porque Jesus é uma partícula, um fragmento de Deus, como nós todos somos. Então, quando diz que nasceu um menino Deus, não é um menino Deus, nasceu um menino homem, né, que tem uma partícula de Deus muito mais acentuada do que nós outros que não temos o mesmo nível evolutivo. E é um psiquismo avançadíssimo. Sim. É aquele mais evoluído que aqui pisou. O seu discurso, as suas atitudes, a sua vida fala disso, né? Sim. Desse ser diferenciado que veio deixar a sua mensagem. Não é à toa que tem mais de 2.000 anos, a sua mensagem está aí, viva, embora não esteja ainda internalizada em muitos corações na nossa vida, porque deveríamos fazer assim, em quaisquer circunstâncias da vida, a gente se perguntar, e Jesus no meu lugar? O que faria Jesus se ele estivesse aqui no meu lugar? E aí a gente se esquece de fazer essa pergunta. É esse momento de Natal que a gente precisa retomar essa figura crística e trazer para o âmago do nosso ser, para o âmago da nossa vida, e fazer um exercício de renovação neste sentido. O que é que Jesus quis dizer com o que ele disse? Como é que eu posso trazer o seu discurso para a minha vida do dia a dia? Seja eu médico, gari, engenheiro, professor... Quais jornalistas? Obrigado. Claro. O que é que eu posso fazer? Como eu trago Jesus para esse momento? É difícil esse exercício? Claro que é, porque nós estamos muito aquém dele. Mas é possível a gente fazer isso no dia a dia, antes de agir, perguntar o que faria Jesus se ele estivesse no meu lugar?
Diga aí, Ney, um pouco sobre isto. O que eu penso é que o mais importante é a busca. É porque as pessoas, elas tipo, tornam. Que pena que está cortando, né? Ele tem um discurso. Ou às vezes dizendo. Ou não tenho. Ou não sou capaz, ou não sou digno. Não, esse negacionismo Tá? realmente não existe. Já estão ouvindo? Porque está cortando um pouco, Ney. Mas deixa só que volta. Volta. A questão, Sara, é que nós já. Pronto. A questão. Eu não sei se voltou agora. Sim. Voltou? Não, eu acho que o que vale é a gente não interromper você. Voltou você agora? fala só. Depois a gente passa para a sala, ela fala só, porque essa interlocução, esse diálogo acaba dando um delay. É melhor você ir levando aí o seu tema, viu? Bem. Pronto. Desliga o teu pouquinho. Faz só um ok se estiver ouvindo. Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Agora está ouvindo? Estamos. Sim. Bom, ótimo. Então, a questão é o seguinte. É porque as pessoas se preocupam muito com essa questão de poder ou não conseguir fazer a conexão com Deus. A conexão já existe. A questão é que a conexão já está pronta. Só existe o que é necessário é que a pessoa desperte para a busca. O que Deus, na verdade, quer da gente é o despertar para a busca. Porque a gente vai continuar errando. A gente vai continuar falhando, não sendo perfeito. Mas o que ele quer de nós é a busca. Ele quer que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente use o tempo que a gente tem aqui para crescer, para se tornar um ser melhor. Essa seria a melhor utilização do nosso tempo. Tentar se tornar um ser melhor. Esse seria o grande objetivo. Dentro disso, dentro dessa busca, como eu vinha falando antes, nós temos um norte. O norte seria o amor. Se você for fragmentar o que compõe o amor, aí você vem a compaixão, a paixão, o perdão, a paciência, o sentimento de igualdade, de você conter a sua vaidade, que a vaidade é um péssimo conselheiro. Um péssimo conselheiro. Se você segue a sua vaidade, fatalmente você vai para o abismo. Todo caminho leva a Deus, leva através da humildade, de você reconhecer a sua fragilidade e a fragilidade da pessoa com quem você está se relacionando. Respeitar a história do outro, respeitar o momento do outro. E só dessa forma é que você vai estabelecer o que a gente usou como palavra de solidariedade. A solidariedade, eu pensando um pouco fora da caixa, uma outra vertente. Vocês continuam me ouvindo? Faz um sim, se tiverem. Sim, sim. Sim. Agora tá bom, Ney. Pronto. Prossiga. Ótimo. A solidariedade, ótimo. A solidariedade, na minha perspectiva, usando um componente tanto de física quântica, quanto de psicanálise, quanto de filosofia,
A minha concepção de solidariedade, a minha concepção de solidariedade está ligada à questão, eu pego a palavra sólida, de uma coisa sólida. Eu não vou para aquela coisa de o sentimento de exclusivamente de você ser caridoso, de você ser sensível, não só isso. A solidariedade, o que solidifica a solidariedade, sentimento de humanidade, de você se sentir humano, de você se sentir igual. Afinal de contas, nós todos somos feitos da mesma matéria. Logo, nós somos iguais. Nós vimos de um lugar e vamos para o... Nós todos vimos da origem e vamos para o mesmo fim. Não existe nenhuma desigualdade nisso. Então, quanto mais a gente se aproximar do próximo, quanto mais a gente se sentir igual, quanto mais a gente se compadecer, quanto mais a gente tiver paixão e compaixão, quanto mais exercitar o amor, quanto mais a gente se apegar, quanto mais a gente se apegar às coisas espirituais e se desligar das coisas materiais, mais você vai estar próximo da solidariedade. É porque a gente só dá o que a gente recebe. A vida é muito justa. Deus é muito justo. O tempo inteiro. É como Sara falou no início, você sofre, nós sofremos, porque nós fazemos coisas erradas. Coisas que não deviam ser feitas. Nós vibramos numa frequência, às vezes, que não devia vibrar. Na frequência do egoísmo, a vaidade, a perversidade, a maldade. E quando vibramos nessa frequência, a gente termina atraindo também coisas desse nível, como sofrimentos, doenças, catástrofes na vida da gente. Tanto com a gente quanto com quem está em torno da gente, as pessoas amadas. Então, o que eu penso é que quanto mais você vibrar com Deus, que é tudo, você não precisa buscar Deus em lugar nenhum, porque ele já está aqui e agora. A busca você, por exemplo, digamos, eu quero ir para digamos que um católico diga, eu quero ir para a Catedral de São Pedro, lá, porque lá eu vou me sentir assim, assado, é lá que eu vou me encontrar com Deus. Ou eu quero ir para Fátima para me encontrar com Deus. Ou eu quero ir para Jerusalém para me encontrar com Deus. Não é necessário você sair do lugar para encontrar com Deus. Você se encontra com Deus onde você estiver. Ele já está com você. Quem precisa estar com ele é você. Ele já está. Você que precisa estar com ele. É nessa busca de estar com ele e nessa concepção de estar com ele que eu acredito que a evolução venha e os prazeres reais da vida venham. Eu amanheci hoje ouvindo o Padre Zezinho. Eu não sei se vocês lembram, mas meu pai gostava muito de ouvir Padre Zezinho. A música Utopia, principalmente. Então, parece utopia, mas não é utopia. Na verdade, a vida, você precisa ter olhos para ver. É como a própria Bíblia fala. A questão é ter olhos para ver. Se você tem olhos para ver a vida com olhos de amor, você vai ver amor. E se você tem olhos para ver a vida de forma torta, você vai ver a vida de forma torta. A vida se prostra diante de você e cabe a você ter a capacidade de enxergá-la da forma que você escolher. O céu e o inferno terminam sendo aqui.
Existem pessoas que vivem aqui no inferno e existem pessoas aqui que vivem no céu. Você constrói o seu céu e o seu inferno. Quem já vive no inferno aqui, provavelmente não vai viver no céu lá. E vice-versa. Então, a vida é uma construção diária. Da hora que você acorda, à hora que você vai dormir. É questão de entrega, de confiança. A fé é confiança. A gente precisa confiar que tudo está alinhado devidamente. Que nada acontece que não seja para que o organismo, esse organismo que eu falo, universal, funcione, tem que funcionar. É porque nós não somos o centro desse organismo. Nós somos parte desse organismo. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Sim, Ney. E quando você fala, Ney, na potência oculta em nós, quando você fala na potência oculta, que é Deus em nós, Deus em nossa consciência, é preciso que a gente aprenda a acessá-lo dentro de nós. É um exercício que precisa ser mesmo diário, esse acesso, porque, veja bem, quando o outro diz assim, Deus lhe abençoe, é como se dissesse, Deus não está lhe abençoando o tempo todo, está. Nós é que não nos abrimos para esta energia muitas vezes. Na hora que a gente vibra em outra energia, a gente deixa de acessá-lo. E ele lamenta profundamente, porque ele é misericórdia, é luz pura e nos ama incondicionalmente. Então é preciso que, ao invés de Deus lhe abençoe, você se abra para esta energia profunda, divina que está em você, está em sua consciência. Então, a dor, muitas vezes, vem para nos despertar. É aquele pai que permite, que pega o xarope amargo e diz ao filho, você precisa tomar. Aquilo é amor puro, puro amor. Não, é uma injeção que a mãe vai com o filho, e eu muitas vezes já pude ver isso, tinha que vê-lo sofrer, chorar e me pedir com os olhos que eu não permitisse que lhe fosse dada aquela injeção, e eu dizia, e eu segurava nas pernas e dizia, é preciso tomar. É o gosto amargo da vida que vai permitir a cura. Então é Deus conosco, essa questão. Você, como médico, sabe muito bem disto. E você está falando de uma energia, né, que é preciso que a gente não maldiga a dor e sinta como algo, aquele aguilhão que vai nos despertar para algo mais profundo. Então, essa potência divina está em nós. Abra os olhos. É um tempo de renovação, o tempo de Natal. Né? Jesus está, mais uma vez, no seu aniversário, a nos lembrar de suas mensagens, do seu imenso sacrifício de vir ao nosso encontro, porque uma entidade que já estava além desta energia, que precisou se condensar para estar aqui conosco e deixar o seu exemplo, a sua palavra, a sua força conosco, é preciso que a gente, no andar, no caminhar diário, relembre essa energia. O que é que ele quer de nós? O que é que Deus quer de nós? O que é que seu filho, nosso irmão Jesus, um irmão maior, um irmão mais evoluído, quis nos dizer? Que mensagem ele deixou aqui para a gente? E essa época de Natal é um tempo, esse tempo de renovação é um tempo de relembrar essas questões. Você fala disso com uma propriedade enorme, Ney. É isso aí. Pois bem, Ney. E Jussara, faltando apenas mais 13 minutos para nós terminarmos nossa live, eu posso dar até uma compensaçãozinha, porque nós atrasamos um pouco. Eu preciso também... Eu precisava ouvir muito mais vocês do que intervir. Mas como esse tema também me fascina, eu preciso aproveitar essa oportunidade nesse clima de Natal para dizer às pessoas que existem outras formas
de você comemorar o Natal que não decorar a casa ou comprar uma cesta básica especial para aqueles mais humildes, ou simplesmente para comprar uma bebida borbulhante, né, espumante, mas é no sentido de que a gente precisa encarar essa história, esse Natal, justamente nesse ano de 2020, onde muitas coisas aconteceram que nos levaram a uma reflexão imposta pela circunstância. Nós ficamos nas varandas da vida, lá em casa, conversando como nunca mais tínhamos conversado, sobre os temas mais variados. E eu acho que isso aconteceu com todas as famílias. E essa é a oportunidade de a gente saber que falar de Jesus, falar de Deus, não é um assunto piegas, um assunto apenas religioso. É um assunto de sobrevivência, é um assunto de evolução. Quer dizer, você não pode olhar Deus ou Jesus como uma imagem que você deve cultivar porque ele vai resolver os seus problemas. Ele não resolve os seus problemas. Ele viabiliza você ter acesso a soluções. Então, você faz o seu destino. Você planta e você colhe. Esse aí é a lei da vida. Não é Deus que castiga nem que premia. Se você colhe milhos, você vai colher. Se você planta grãos, você vai colher milhos para as suas festas. Mas você quer dizer? Falar alguma coisa aí? Sim. Quer falar alguma coisa? Não, né? Posso prosseguir? Então, o que eu queria dizer é que vocês... A gente pode... Hein? Ô, senhor Wilson. Diga. Eu tenho uma experiência rápida para contar. Eu adoeci há alguns anos atrás. Eu tive uma labirintite infecciosa. Fiquei 40 dias deitado e fiquei 6 meses sem dar plantão. Foi um momento difícil em minha vida. E eu posso dizer para o senhor que foi o momento talvez mais importante. Foi um momento que eu tive para parar, pensar, refletir sobre a minha vida, o que eu queria, quais eram meus objetivos, redirecionar a minha vida. Eu vejo o Covid como minha labirintite. É um momento de redirecionar, de rever, de reestruturar conceitos, de repensar a nossa existência, de repensar o que a gente está fazendo com a vida. Então, assim, eu não vejo o Covid como uma coisa ruim. Não vejo, não consigo ver. E eu estou pronto, Ney, inclusive, porque eu não tenho nenhum apego material à vida. Eu quero deixar um legado. deixa eu concluir, então, meu raciocínio para dizer que eu tive uma conversa com um veterinário, Chico Salles, e você vê o que Chico faz com a arte dele é conversar com Deus, rapaz. É uma arte divina, uma arte que alegra as pessoas. Então, é que você precisa ver exatamente Deus em todos esses atos. Na música, uma música... Olha, a música que Gilberto Gil fala, que fala o beijo ele beijar os homens como beijava o pai, aquilo é uma oração, é uma prece. Quer dizer, a música, a arte, todas elas, o ato de você cumprimentar os seus amigos, de beijar seus filhos, de tratar bem os seus subalternos e respeitar os seus superiores, tudo é manifestação divina. Então, não é piegas, não é carolice você falar de Jesus e de Deus nesse sentido, nesse objetivo. Não como uma coisa que eu vou fazer para Deus não me castigar, porque Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Na verdade, nós somos deuses. É verdade que em menor escala, em muito menor escala, qual é o nosso processo de aprendizado na vida? É chegar a aumentar um pouco a sua intensidade de partícula para chegar perto das partículas maiores. O Divaldo Franco, a irmã Dulce, são pessoas iluminadas, extremamente iluminadas, a Madre Teresa de Calcutá, mas ela é igual a mim. Ela só não é igual a mim no seu nível evolutivo. Como é que eu vou evoluir? Eu vou evoluir sendo um homem de bem, eu vou evoluir não invadindo sinal, não sonegando imposto, eu vou evoluir devolvendo o troco correto, eu vou evoluir sendo gentil com as pessoas, embora nosso atavismo bélico, que é muito intenso, de competição, de tudo isso, mas esse momento de Natal, Ney, é que eu acho que a gente deve intensificar essas teorias
em você, ao invés de decorar a sua casa, decore o seu caminho, a sua trilha daqui para frente, para que você age assim, como Jussara falou, o que é que Jesus faria no meu lugar? Quando dizia aquela mulher bonita chamada Maria de Magdala, convidava ele para um banquete à noite, Nazareno, como o Divaldo fala tão bem, né? Nazareno, tem uma festa lá em casa, eu fiz para você. Eu vou acariciar seus cabelos, lavar os seus pés. Ele dizia assim, hoje não posso, hoje eu não posso. E repetiu essa negativa em vários convites que ela fez, e um dia ela é acometida de lepra, e ficou todo mundo em volta dela, ela já muito rica, e dizia assim, tem uma pessoa que quer lhe ver. Eu disse, quem é? É o Nazareno. Eu disse, eu não quero que ele me veja assim. Ele entrou e disse, hoje eu vim cuidar de você. Quer dizer, hoje eu posso. Hoje eu posso, né? Hoje eu vim para a sua festa. Quer dizer, essas coisas, Ney, são muito, muito intensas na vida das pessoas. Quer dizer, não precisa ser culto para saber essas coisas, não é? E olha, ao contrário, antigamente diziam que o intelectual se afasta de Deus. É o contrário, hoje, quanto mais ele estuda, ele descobre que a inteligência suprema está permeando todas as coisas. E é por isso que eu fiz essa live com você, Ney, e com Jussara. Eu lamento que não está aqui Antônio Henrique Almeida, que seria um convidado meu que não pôde vir. Tereza. Aliás, ele ficou tímido, disse, olha, eu nunca fiz live. É um professor maravilhoso de Direito Constitucional. Sheila Tereza. A Sheila Tereza é estudiosa dessa área. Eu convidei André Luiz Peixinho, que disse a mim, você é louco, no dia 23 eu estou com atividade na federação, com atividade na própria universidade, e você quer me fazer live? E chega Ney e dá essa mensagem belíssima. E esse Ney que você está convidando é espírita? Não, Ney é humano, rapaz. Ney é filho de Deus, é um irmão de Jesus que manifesta nos seus atos a sua humanidade. E é por isso que você está aqui hoje Ney, com a gente, e eu acho que a intenção foi dar isso de presente aos nossos amigos, e é uma homenagem a todos os filhos e filhas de todos os brasileiros, de todo o mundo, porque eu acho que essas vibrações positivas, Ney, ela permeia o universo com muito mais intensidade do que o mal. O mal é rasteiro, mas é muito forte também, é muito denso, e pega a gente porque a gente está no nível dele. E quando ele é rasteiro, e nós também somos rasteiros, ele atropela nós todos. Ao passo que, se nós elevarmos um pouco, a onda passa por baixo da gente. Por isso, eu quero lhe agradecer a sua presença, porque você sempre enriquece essas lives. Eu acho que eu vou fazer live mais toda semana com você junto, porque você é realmente uma luz divina. Por exemplo, eu vou dar a palavra para você de novo antes de você transferir para a Jussara. Agora, enquanto eu estiver falando, ou Jussara, você mantenha o seu microfone desligado, e quando você estiver falando, a gente não vai interromper para que não haja o delay, que é essa demora de chegada do sinal. Prossiga então, Ney. Congelou, não foi? É o delay? Complementar, só, digamos, concepção, digamos assim. Sim, um pouco sobre a minha, porque, como eu falei, tudo é uma tentativa. Eu tenho tentado viver isso no meu dia a dia, dentro das minhas limitações, das minhas fragilidades. Eu tenho tentado me aproximar e cumprir a minha missão como parte desse organismo. Eu usei a palavra organismo porque, como você estava falando, cada um está cumprindo a sua função. Para que o organismo funcione. Existe o fígado, o pulmão, o coração. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está cumprindo a sua função. O intestino, o cérebro. Então, assim, eu trato isso tudo. O universo, se você for olhar, você vai ter as galáxias, os planetas, os conjuntos de planetas, os buracos negros. Hoje já existe a teoria do multiverso, que existem muitos universos, né? Que nós somos apenas um universo, existe o nosso universo e existem outros universos. Então, assim,
eu tento ser parte desse organismo da melhor forma que eu posso ser. Essa é a minha concepção. No meu dia a dia, tentar ser o melhor possível dentro da minha proposta, dentro do que eu posso, dentro das minhas limitações, das minhas fragilidades, da minha pequenez, ser esse organismo. Que esse organismo é Deus. Esse organismo é Deus, para mim. E eu tento ser útil a isso, para que eu possa contribuir no funcionamento desse organismo, para que o resultado desse organismo possa ser bendito, digamos assim, seja iluminado. E eu tento em vida das pessoas, de alguma forma, para que elas também tomem posse disso, de que elas são parte desse organismo, que elas são tão importantes quanto qualquer outra, mas elas não são importantes só. Elas só são importantes quando juntas, quando trabalham de forma solidária. Porque é essa harmonia de funcionamento entre as partes que faz o organismo funcionar perfeitamente. E eu me sinto só parte e tento convencer as pessoas a tomar posse de que elas são parte desse organismo maravilhoso que é a vida, que é Deus. É isso. Sim. E aí, Ney, a gente está no planeta Terra com um sentido evolutivo. Estamos aqui para evoluir, para ser hoje melhor do que fomos ontem e seguir melhorando, fazendo esforço, e nada existe sem o sacrifício. Jesus já disse muito claramente: ganharás o pão com o suor do teu rosto, ou seja, caminharás, evoluirás a partir dos seus próprios esforços, né? E nós precisamos compreender que Pietro Baldi, neste livro A Grande Síntese, eu recomendo, inclusive, a sua leitura, é uma obra-prima desse autor. Ele diz assim, seja como o chames, Pai, fé, esperança, né? Você está vigiado por uma vontade e uma sabedoria superiores, um equilíbrio profundo dirige-te. Nada acontece em nossa vida, como você falou, por acaso. E aí ele faz uma exortação aqui que eu acho importantíssima. Não maldigas a dor, não conheces suas longínquas raízes. Não sabes qual foi a última onda, impulsionada por uma infinita cadeia de ondas que constituiu o teu presente. E aí a gente complementa com aquilo que eu já falei, que Divaldo diz: ninguém paga sem dever. Pergunta a causa, né? O efeito do que está acontecendo agora. Por que eu estou sofrendo isso? Mas não é uma palavra de desesperança que a gente tem para deixar para o ouvinte. E aí Pietro Baldi diz, na oração do viandante, ele começa assim: alma cansada, abatida à margem do caminho, para um instante na eterna trajetória da vida. Larga o fardo das tuas expiações e repousa. Ouve como está repleta de harmonia a obra de Deus. E aí, na estrada dolorosa da vida, enxuga a tua lágrima e ouve. O canto é imenso. As harmonias chegam do infinito para beijar-te a fronte, ó cansado viandante da vida. Ao lado do trovão das vozes titânicas do universo, murmuram um sussurro de beleza as delicadas vozes das humildes criaturas humanas. Também eu sou filho de Deus e não estou desamparado em momento algum. É uma exortação incrível. Ele diz assim: ora, diante das imensas obras de Deus, diante da terra, do mar, do céu, pede-lhes que te falem de Deus. Pede aos efeitos a voz da causa e sacia a tua angústia com a voz da esperança que vem do teu mais íntimo ser.
Deus está conosco. A sua misericórdia nos ampara. Tá? Batei, aí eu volto à fala de Jesus, daquele irmão mais evoluído que aqui esteve. Batei e a porta se abrirá. No momento de angústia, de desespero, faz uma prece e espera o amparo que ele chega. De algum modo, irmãos nossos serão instrumentos desta paz infinita de Deus. É preciso esperança nesse momento, renovação nesse momento, e não angústia. Eu quero terminar essa live, Ney, com a sua fala, mas antes eu queria pegar esse gancho de Pietro Ubaldi para me referir a Pierre Vaio, né? Um outro iluminado. Que morou em Brasília, né? Ele é um francês fantástico, que ele escreveu um livro chamado Ondas à Procura do Mar. E nessa história é muito interessante que ele coloca a figura de uma onda que se projeta além das outras e ao caminho da praia ela vem plena de espumas e penteando os cabelos, vaidosa, olha para um lado, olha para o outro, e quando chega perto da praia, ela faz, meu Deus, eu vou morrer, vai acabar, eu vou explodir, e explode na areia. A outra onda que vem atrás, uma boba, ela não sabe que ela era oceano, ela vai voltar a ser oceano, né? Não morre nunca, não adianta vaidade, não adianta pentear os cabelos e olhar para os lados com um olhar sedutor, porque quando explodir na praia, a gente não morre, não. A gente volta a ser o todo, a gente volta a ser o oceano. E eu queria agradecer a todos que nos ouviram, que nos assistiram, e dar a você, Ney, a palavra final, para que Yuri Marinho, nosso técnico, nosso maestro aqui, possa, na verdade, dar o encerramento da live depois da sua fala. Muito obrigado a todos, então. Um Natal de renovação para nós. Que a gente possa pensar nesse aniversariante como alguém que precisa estar no nosso dia a dia. Não chega lá. Axé. Olha, na verdade, quem agradece sou eu, né? Porque é uma oportunidade de estar falando com vocês e falando sobre um assunto tão nobre, tão caro, que é a solidariedade, né? O amor, a compaixão, a humildade, a busca pelo encontro pleno com essa divindade, né? Você se tornar cada dia melhor. Então, é um assunto extremamente interessante, gratificante, essa fala de seu Wilson da onda, né? De você achar que vai terminar ali e você volta a ser o oceano. Então, é isso. A vida não se encerra em si. Essa vida material é uma fase de outras infinitas que virão. Então, o apego à matéria, né? Então, assim, se apegue às coisas de Deus e o resto lhe será acrescentado. Então, para mim, a mensagem seria essa. Um pouquinho desse mundão aí e desse assédio que o mundo traz. E vamos lembrar do que realmente vale a pena. Vamos cultivar as nossas virtudes, deixar um legado para que a gente tenha um mundo cada dia melhor. Transforme o seu mundo, que você vai estar transformando o inteiro. Às vezes você projeta que você gostaria de mudar o mundo lá fora, os Estados Unidos, a Europa e tal. Não, mude você. Mude em você. Mude suas concepções. E você vai estar mudando o mundo. Porque na física, quando cai a folha em um lado do planeta, interfere no outro do planeta. Se você for analisar de uma forma científica, digamos. Mas na ideia também espiritual, é assim que funciona. Essa parte sempre diz. A decisão parte sempre de nós. Hoje é o dia de começar novamente. Hoje é o dia de ser diferente. Não é amanhã. E o dia de ser diferente é o dia onde a gente abraça a nossa simplicidade e, ao mesmo tempo, a nossa importância fazendo parte desse organismo infinito que é a vida. É isso a minha mensagem, seu Wilson.
Um abraço para o senhor e para a Sara. Obrigado. Em nome de Jorge Rabelo, eu cumprimento a todos que nos seguiram até aqui e desejando um Feliz Natal. Jorge, muito obrigado pela sua audiência, pela sua assistência a nós, essa figura fantástica que se chama Jorge Rabelo. Um grande abraço para todos, um Feliz Natal e um ano novo de paz e de muita luz. Com você, Yuri. Coloca o teu microfone aqui. Hein? Não, coloca ali. Coloca. Só assim para reproduzir. Só assim para reproduzir. Fala assim, se ele ouvir, se ele estiver ouvindo, ele toma beleza. Você leva a música. Se eu estiver ouvindo a música, Ney, você fala assim, viu? Nesses tempos natalinos, de fim de ano, onde as pessoas se regozijam no ambiente de festa, maculado por um momento tão difícil que o país atravessa, com a pandemia, causando mortes, causando sofrimentos, mas ainda tem uma resta de esperança de um mundo melhor, de um ano novo melhor. E por isso eu quero homenagear nesse momento o futuro das nossas gerações, nas pessoas, dos meus filhos. E faço uma homenagem a eles, dizendo assim, numa adaptação de um texto de Leminski: amor pelos filhos, incondicional, sentido, intenso, doído, parece obrigação, transcende o tempo, vai além da vida, que confusão. Cada um tem um brilho próprio, jeitos e trejeitos, todos valiosos, de um mesmo quilate. Amor em pedaços, inteiro no núcleo, ninguém valora a imensidão do amor e da dor. Amor doido, às vezes doído, moído, esbanjado de alegria, remexido na tristeza, feito de frio e calor. É um privilégio ter a consciência de que todas as alegrias e tristezas foram desafiados, minuciosamente escolhidos, pensados, assistidos por conselheiros de escola, espíritos iluminados para amparar a travessia. Eis que aqui estamos, em pleno trajeto. Para uns, já vislumbrando o final da caminhada. Para outros, no meio das estradas. E outros mais, no início das descobertas. No amadurecer do espírito para dar conta da missão ao atingir a vida eterna. Todos somos vitoriosos. Todos estamos chegando à luz. Cada abraço é um choque de energias positivas. Cada beijo, uma manifestação divina. A força de tudo são justamente as diferenças, a gradação das atenções. Tudo faz parte do amor intenso, sentido, doído, moído pelas fricções impostas pela vida. O desempenho do bem no esforço da caminhada dói, mas a emoção da chegada, o levantar do troféu ao atingir a meta é indescritível. Amar é querer saber do outro, é emaranhar-se com as experiências do outro, é viver no outro. Que bom tê-los conosco. Como dizia Vinícius, filhos, melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como sabê-los? Que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão, porém que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Uma adaptação do poema O Enjoadinho. Feliz Natal aos meus filhos e a todos os filhos dessa geração.